Vamos para a membresia saudável. Prosseguirmos. Relembrando o que nós falamos na aula passada, que nós não concluímos e, se for possível, se Deus nos permitir, terminando essa primeira parte do 8º tópico aqui. Então, liderança e história, no qual nós lemos em liderança que o conceito, uma igreja liderada por pastores, servida por diáconos e ratificada pelos membros. Então, nós citamos que todos os cristãos têm dons e todo cristão tem diaconia ou serviço, ministério. Então, todos os cristãos têm serviço, precisam cooperar. Também falamos que o crescimento da igreja, a edificação da igreja, não é um trabalho apenas de pastores, mas de todos. Então, todos devem participar. Lendo Efésios 4, 15 a 16, nós lemos que, mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, segundo a justa cooperação de cada parte, a gente precisa entender isso de uma forma não superficial. Cristo é poderoso para edificar a sua igreja, e quem edifica a igreja é Cristo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, tem poder suficiente para edificar a igreja, milagrosamente, sobrenaturalmente. Mas Deus decidiu o meio, Ele não determina apenas os fins, que a igreja será edificada e será recebida santa e imaculada, mas que os meios para isso também envolvem a justa cooperação de cada parte da igreja. Ou seja, para o glorioso e potente fim de santidade de vocês. E é potente. A minha santidade, eu ser santo, eu devo entender, por me conhecer, que é algo poderoso demais, porque eu não consigo, eu não posso, meu esforço não faria isso. Mas é tão poderoso que nós seremos juntos apresentados em santidade, edificados em Cristo naquele dia. Isso é poderoso demais. Só que é operado todo esse poder entre palavra e espírito, também na justa cooperação de cada parte. Você é importante nesse processo, como meio definido por Deus para a edificação dessa igreja, para crescimento dessa igreja. Cada um aqui, membro dessa igreja, é importante para a edificação da igreja. Então, nessa justa cooperação, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Bom, então, como é a organização dessa cooperação de todos, pensando no tópico liderança? Falamos que na Escritura, a igreja bem organizada é composta por bispos, diáconos e membros, como nós lemos em Filipenses 1:1. E ainda citamos deveres do pastor e paramos aqui, né? O pastor deve ser, primeiro, por mais que é simples para nós, precisa ser pregado entre nós e resoluto entre nós. Homem. Pastor deve ser homem. E lemos os versículos. Segundo, pastor deve ser fiel e exemplar em seu caráter e procedimento familiar e público. Então, nós temos duas faces aí deste caráter pastoral. É seu próprio caráter e conduta, mas também caráter e conduta da família dele. Então, envolve procedimento familiar. Não adianta falar, não, olha, o pastor é um exemplo, mas a família, a casa dele é toda arrebentada, ele sofre com isso. Vocês estão fazendo-o sofrer, porque era para ele não ser pastor e estar cuidando da família.
Então, pastor precisa ter a família aí, o texto é muito claro, senão como cuidará da igreja? Precisa cuidar da família, a família cooperar, e a família do pastor também sofre no ministério pastoral, principalmente esposa, mas também filhos. Então, a casa dele tem aí cargas que carrega pelo ministério pastoral e precisa ser exemplar. E terceiro tópico que nós citamos, e é tão importante quanto os demais, apto para ensinar. Nem todos que estão aptos para ensinar serão pastores, mas todo pastor precisa ser apto para ensinar, todo. Não existe ministério pastoral sem capacidade de ensinar as Escrituras. Em duas vertentes, em conhecimento e manejo da palavra e em capacidade de comunicá-la e explicá-la. Então envolve a apropriação aí da Escritura, mas também envolve a capacidade de transmissão da Escritura. Se nós tivermos alguém que ele conhece, se você fizer uma prova lá para ele, ele é um erudito. Mas chega na hora de falar, seja nas casas, seja no púlpito, ele tem uma dificuldade de transmitir a palavra, não está qualificado para ser pastor, não está qualificado para ser bispo, não está qualificado para ser presbítero, lembrando que os três são faces do mesmo ofício. Alguma dúvida até então? Até aqui nós tratamos na última aula. Até lemos o próximo já, mas... Consideração nenhuma? Tranquilo? Ou está todo mundo meio desanimado aí? Vamos lá. Presbitério é uma aspiração excelente. Vocês já viram alguém que deseja ser pastor antes de ser pastor? Fala assim, eu quero ser pastor. Sabe, desde a adolescência, meu objetivo é ser pastor. Isso deveria ser estranho para nós ou bem visto para nós? Bem visto. Quem nos dera ter pessoas que estão, desde cedo, recebendo as aspirações, ou seja, desejando o pastorado. O que nós vemos, na verdade, é um tema tratado cada vez mais, é menos pessoas desejando ser pastores, pelo menos em igrejas saudáveis. Talvez em alguma igreja que você só precisa chegar aqui e falar para o irmão, você é lindo, e tenha um pastor só na igreja e recebe um alto salário, talvez ainda tenha pessoas aspirando serem pastores, mas em igrejas comprometidas com o evangelho, que exigem da forma saudável, bíblica, talvez seja difícil, e ainda no mundo de hoje em dia, principalmente por questões financeiras, também. Então, a Bíblia ainda permanece com essa frase maravilhosa, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja, excelente, se deseja ser excelente, não muda o resto, né? Porém, deve ser o quê? E a lista? Não é só desejar, esse dado é subjetivo, está dentro da pessoa. Os demais ali dos critérios são objetivos, precisam ser visualizados, analisados pela igreja. O presbitério também é revestido de autoridade para ensinar e cuidar da igreja, então existe um investimento de autoridade. Não é a mesma autoridade dos demais irmãos, não é a mesma autoridade dos diáconos, é uma autoridade específica do ofício. Não, porque ele é um super cristão. Não, é um pecador igual a nós. Porém, segundo uma lista de critérios, oficializado pela igreja e revestido pela igreja de autoridade, deve ser considerada e respeitada a autoridade para ensinar e cuidar. O pastor precisa de ajuda nisso. Você precisa ser voluntário a ser cuidado, ou você não tem como ser cuidado. Por isso deve ser respeitada a autoridade de ensinar e a autoridade de cuidar. Ambas numa autoridade maior, ou seja, a autoridade bíblica. Então, para
Também preparar futuros pastores. Um pastor não deve ser aquele que se agarra ao cargo e vai morrer ali no cargo, só depois vai ter substituição, porque ele nunca pensou em treinar alguém por medo de alguém puxar o tapete dele. Nada disso. Devendo, por isso, receber honorários dignos, então sustentado pela igreja. Nós temos essa posição clara de que os pastores devem ser amparados pela igreja de acordo com o seu ministério. E fiel, como a gente viu, já com salário dobrado, com honras dobradas, para aquele que é fiel e tem sido expositor fiel da palavra. É isso que nós vemos nas Escrituras como ordem a nós. Então, refletindo hoje, no primeiro tópico, eu adicionei só uma questão, que nós aqui na igreja, nós já ouvimos essa canção, tá bom, faz uns 20 anos talvez, a igreja tem 36, ou não, 35, vai fazer 36, né, daqui a algumas semanas. Alguém já ouviu essa música da lendária Cristina Mel? Ao Pastor com Carinho? É bem anos 90 esse título, né? Ninguém aqui, só eu? 2. Só nós. Aquele pastor que também é ovelha, que é por Deus apacentado. Felipe também. Já temos 3. 4. Estão com vergonha, né? Não, eu conheço Cristina Mel. Estão com vergonha. Mas tem esse trechinho, já cantado neste local, tá? Neste local aqui, que diz: se às vezes sobrecarregado, te sentes desorientado, o teu clamor é sempre ouvido, Jesus sempre estará contigo. Ser um pastor é bem assim, se sente só na multidão. Esse era o trecho, só destaquei um trecho da letra. E é algo que eu cresci ouvindo, antes do pastor Ciro, meu pai, ser pastor, mas mais depois de o pastor ser consagrado aqui nessa igreja, de que pastor é solidão na igreja. De que é sobrecarregado na igreja. De que ele, aqui na multidão da igreja, ele anda só. Já ouvi gente falando aqui, sabe aquelas homenagens para pastor, e falando e reafirmando isso. Irmãos, isso não é bíblico. Ou seja, se está assim é porque a igreja não está saudável. O problema é que nós normalizamos isso ao longo das últimas décadas. Como se isso fosse o caminho. É assim mesmo, pastor, é para ficar sobrecarregado, não ter tempo, não ter descanso na agenda, assim, morrer no ministério de não aguentar mais. Não. Ah, pastor, todo mundo é ovelha aqui, inclusive o pastor, mas o pastor está guiando, então o pastor está sozinho, ele vai ter que se aproveitar em outros momentos de comunhão com outros pastores. Não, nada disso deveria ser assim. Então, a obviedade, como que nós evitamos isso? Oi? Dividindo as cargas, sim. Como dividir as cargas? Comunhão com a igreja, sim, também. O que mais? Dividindo a carga, os irmãos... Opa, estamos falando que a liderança passa também pela igreja. Ótimo. O que mais? Presbitério. E tem mais uma coisa ainda. Nós falamos de 3 categorias. Falar dos membros, falar dos presbitérios e agora? Só falta o ofício. Diáconos e o diaconato. Se nós não entendermos esses 3 grupos na igreja, vai ser difícil mesmo para a vida do pastor. Vai ser difícil. Então vamos lá. Passando aí. No Novo Testamento, as igrejas eram guiadas por um conselho de presbíteros.
desafio aos irmãos procurarem, eu já disse aqui na igreja, mas fica o desafio, procure no Novo Testamento inteiro uma referência de um pastor responsável por uma igreja. Uma em que uma igreja tem um só pastor, um só presbítero, um só bispo. Procurem. Tem noção que é algo que, pode procurar, não existe na Bíblia, e está lotado nas igrejas. Bom, vamos lá. Vamos ler Atos 14, 23. Atos 14, 23. Alguém pode ler? Então, prestem atenção. Eles promoviam em cada igreja, a eleição de presbíteros. Presbíteros. Aqui nós temos grande parte do fundamento batista também, tá? Parece presbiteriano por causa da palavra. Também subsidia muita coisa. Mas, eleição, esse é o ponto. Quem define o pastor da igreja? A igreja. A igreja define. Então, em cada igreja, não era assim, os apóstolos chegavam, eu coloco você aqui, eu coloco você aqui. Não. É a igreja, eles apenas promoviam aqui que houvesse eleição para presbíteros, no plural, que não é um dono da igreja, que não é um rei na igreja, mas um conselho de presbíteros em cada igreja. E novamente aí, orar com jejum para isso também. Não é só para expulsar demônio não, tá? É para escolher presbítero também. Luan? São, acho que umas 3 perguntas. Primeira. Acabou a aula no Luan hoje. Vamos lá. Não, é simples. A gente lê presbítero, bispo e pastor. Isso sugere alguma diferença entre eles? Não. São faces do mesmo ofício. Então, presbítero, ele tem uma tradução de ancião. Então, é um aspecto do trabalho. E a gente pode abrir lá em Atos 20 e ver isso. Pastor, que também chamamos, é justamente para cuidar do rebanho. E o bispo é supervisor. Então, coloca ele num cargo ali, e geralmente, umas igrejas que entendem diferença desses cargos, vão, de acordo com esses sentidos, criar cargos distintos e funcionalidades distintas. Mas nós não entendemos que simplesmente são termos intercambiáveis, utilizados no Novo Testamento para o mesmo ofício. A gente pode ir lá. Paulo falando, né? Vamos lá, Atos 20. Atos 20. Apesar que vai ter essa leitura posteriormente aqui, ó, mas a gente já leu. Então, 17. Atos 20, 17, que diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Quem que ele mandou chamar para a reunião? Presbíteros. Aí chegou lá, presbítero. Aí ele está falando, versículo 28. O que ele fala para os presbíteros? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. O presbítero foi constituído bispo para pastoreardes. Pastor foi constituído bispo para pastorear. O
Presbítero foi constituído bispo para pastorear. Qual é a conclusão? É a mesma pessoa. Mesmo ofício. Só existem 2 ofícios, 2, na igreja. Pastor, a gente pode chamar de bispo, não tem problema chegar bispo Ciro. Pode. Só não pode chamar de bispo Edir, não. Mas bispo Ciro pode. Ou presbítero, pode. É a mesma face. São facetas diferentes, né, do mesmo ofício. Tá bom? Segunda pergunta. A segunda pergunta é sobre se há diferença de autoridade dentro do presbitério na igreja local. Excelente pergunta. Você veio armado, né, bicho? Excelente pergunta. Por quê? Quando a gente tem um conselho de presbíteros, geralmente, e é até saudável que haja um dentre os demais que seja o pastor presidente, como a gente chama aqui, em alguns lugares pastor docente, cada lugar vai ter um nome, mas seria alguém designado para uma referência final da igreja. Todavia, dentro da saúde de equipes pastorais, é sugerido que ele tenha o mesmo poder de voto dos demais. Nesse sentido, ele não é o que manda, mas ele é a referência para situações que a coletividade ali vai ter que ter uma resposta final, mas ele não manda nos demais, mas ele orienta, ele vai ser tipo um líder, geralmente indicado até, normalmente, serão mais experientes, será alguém que tem essas características de liderar os demais, guiá-los, inclusive, se necessário, aí, discipulá-los ou treiná-los para o ministério. Só que ele é igual ao presbítero que foi ordenado. Então, vou dar o exemplo aqui nesta igreja. Pastor auxiliar e a gente chama de pastor presidente aqui. Não existem 2 tipos na Bíblia. Então, a partir de que se coloca um pastor, mas é só auxiliar. Mas é pastor, do jeito que a Bíblia prevê. Não existe um meio pastor ou um semi-pastor. Nesse sentido, então, a mesma autoridade bíblica do ofício é revestida em toda a equipe pastoral. Então, e a equipe pastoral é necessária, inclusive, para um zelar pelo outro, ter uma proximidade maior de um confessar ao outro e ter uma pluralidade de ideias, porque não tem jeito, pode ser formado na mesma, pode ser irmãos 2, nasceu na mesma família, gêmeos, fizeram o mesmo seminário, os 2 são oficializados pastores, vai ter diferença. Vai ter diferença entre os 2, e aí a pluralidade é o serviço importante aqui, a equipe que nós estamos sim. Então, não existe um com superpoderes, um com menos poderes. E aí, óbvio que isso precisa ser verdade, em vários lugares não é, mas o pastor presidente ou pastor docente é um líder, é um guia para os demais, com a mesma, pela igreja e pela Bíblia, mesmo liderança, poder, né, de autoridade que os demais. Acho que eu falei demais, né? Mas foi possível entender? E em relação a essa diferença de autoridade com outros pastores de outras igrejas locais, né? Como que funciona essa organização? Deve ter algum líder de pastores, sei lá, em que escala local, regional, nacional, como que é essa relação entre os presbíteros locais e outras igrejas? Tá. Inclusive, biblicamente, não deve ser deixado de lado ou abandonada a comunhão entre igrejas, inclusive no aconselhamento entre pastores. Então, nesse sentido, vamos lembrar, congregacionalismo, nós não temos como disciplinar
nem membros, nem pastores de outra igreja. Até citamos isso ali, porque tem casos, foi citado pelo pastor também aqui, casos de pastores que a gente vê fazendo coisas terríveis. O que a nossa igreja pode fazer? Né? Aconselhar, só isso. Aconselhar. Então, tem que respeitar cada igreja na disciplina da sua própria igreja. Porém, nós vemos concílios na Bíblia, nós vemos ali que eles se ajudam, são referências. A gente não pode virar as costas para outros pastores de igrejas saudáveis. A gente, na verdade, deve promover alguma comunhão para ter momentos em que eles vão ajudar muito a igreja, como conselho. Esse é o ponto, como conselho, não como ordem, mas como conselho. Então, é muito bom, nós discutimos, quando nós falamos sobre isso, associação, ordem de pastores, às vezes toma algumas características que não deveria ter, mas tem uma função muito importante de conselho. Então, é importante, tá? É importante relacionamento entre pastores de igrejas diferentes, no sentido de conselho, como fizeram lá em Atos 15. Então, fizeram aquele concílio lá e cada um falou e o líder da igreja tomou a decisão final e conselho para as demais igrejas e saiu com força de conselho para as igrejas. Isso é proveitoso. E a nossa comunhão interigrejas aí é importante nisso. Não precisa ser isolado o presbitério local, mas só ele tem poder de ordem e a igreja sobre eles disciplina. Três perguntas respondidas. E, então, Atos 15, 2. Alguém pode ler Atos 15, 2? Está vendo? Paulo e Barnabé lá discutindo. Quem manda então? Paulo porque ele é, Barnabé porque... Não, falaram assim, vamos lá ouvir conselhos. Mandou ir para a igreja de Jerusalém, ouvir outros presbíteros, ouvir apóstolos. Conselho. Então, essa é a importância. Você já tinha lido o próximo, né? Essa é a importância, tá? Conselho. Atos 20, 17, a gente já leu, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Notaram até agora tudo no plural, todos no plural. Tiago 5, 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, conselho de presbíteros, que devem pastorear em amor. Então vamos ler ali 1 Pedro 2, está aqui de 5 a 4, vamos ler desde o 1. 1 Pedro 5, do 1 ao 4. 1 Pedro 5, de 1 ao 4 diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, ou seja, não dá para ficar obrigando, tem que a pessoa desejar, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, não é para ganhar dinheiro, e isso vai atrapalhar todas as decisões da igreja, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Então ele não é aqui um mandão, um déspota, de forma alguma, que abuse de sua autoridade, não pode ser, não como dominador, antes tornando-vos modelos do rebanho.
mostrando como servir, mostrando como se colocar à disposição, se colocando como discipulável também. Nem como dominadores, versículo 4, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível, que palavra linda, né? Imarcessível coroa da glória, que não pode murchar, imarcessível. Então, o Supremo Pastor, nós estamos até pastores submissos a um pastor da ordem, não, Jesus Cristo. Ele é o Supremo Pastor, o modelo perfeito de pastor e o pastor soberano sobre todos os demais. Então, em submissão ao Supremo Pastor das ovelhas, é o último trechinho aí. Então, pastoreando por amor e em submissão a Cristo. Algum comentário? Eu achei que eu não passei dos pastores. Eu ia começar diácono hoje, não passei dos pastores. Alguma dúvida? Então nem vou entrar em diaconia ou entro? 3 minutos, melhor não, pelo almoço de vocês, tá? Mas, vamos deixar aquela interrogação. Na origem da palavra diaconia, nós já falamos. Quem tem diaconia na igreja? Todo mundo já respondeu, praticamente. Eu ouvi umas 4 vozes e uma pessoa fazendo assim, ó. Todos têm diaconia. Então, poderíamos, sem graves problemas, falar que todos são diáconos na igreja? Nesse sentido, se for bem claro, o problema é confundir, por isso não fazemos, tá? Sim, só que diácono não é somente um ministério de todos. É um ofício particular a alguns. E como ofício, nem todos são diáconos. Como servos, como diáconos, todos são diáconos. Como diácono, nem todos são diáconos. Como é maravilhoso usar a mesma palavra. Por isso que a gente evita falar. Mas todos são, então, vamos traduzir aí. Todos são ministros de serviços, de oferecer serviços. Mas nem todos são diáconos. Aí fica mais claro, né? Ainda bem, nesse ponto, em português. Se for em grego, complica. Então, vamos manter isso, porque começaremos lá na próxima aula a falar disso. Vamos nos colocar de pé, então. Algum comentário final, contribuição? Todo mundo quer ir almoçar, né? Então, vamos orar. Vamos orar. Só vamos terminar nisso. Eu deixei a pergunta e até esqueci. O que nos impede? Conselhos de presbíteros. Termos, conselhos de presbíteros. O que impede conselhos de presbíteros? Pensem nessa igreja, pensem além dessa igreja. O que impede? O que impede? E a gente começa nessa pergunta, então, na próxima oportunidade. O que tem impedido? Oremos. Glorioso Deus, nosso Pai, nós clamamos a Ti, que nos abençoe no entendimento da Tua palavra, na compreensão do Teu Evangelho e de como Tu ordenas que seja a Tua igreja. Não apenas por curiosidade, não apenas, ó Deus, por conhecimento esvaziado, mas por prática, por amor, por submissão a Ti, pela graça e pela edificação uns dos outros. Que nós entendamos visando o amor a Ti acima de tudo e amor ao próximo, em serviço, em diaconia. Ó Deus, que nós cuidemos, zelemos por essa igreja, acima de tudo, pela santidade que nós devemos batalhar aqui. E batalhemos sinceramente contra o pecado, em guerra contra o pecado, com as armas que nos legaste. Ó Deus, cuide de nós e cuide dessa igreja, nós clamamos, em nome de Jesus, amém. A aula está encerrada.